Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Uma excelente noite para todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus, e é com muito prazer que a gente vai aqui estudar mais um pouquinho o livro do Céu e Inferno. Eu tinha falado que a gente ia encerrar naquela última palestra, mas eu estava parando aqui para reler o trecho que a gente parou, e tem ainda assim alguns assuntos que a gente precisa tratar do livro do Céu e Inferno antes da gente ir para outro livro ou voltar para o Evangelho, enfim, voltar aos estudos. Porque ainda tem aqui esse trecho onde vai falar o que são os anjos, o que são os demônios segundo a visão do kardecismo, e meio que vai fechar o assunto, deixando tudo ainda mais claro sobre ele. Então eu vou debater sobre esse tema aqui, e vai ser uma palestra bem interessante para a gente refletir de novo a nossa relação com os nossos guias, a nossa relação com os nossos mentores, a nossa relação com o nosso anjo guardião, também as nossas relações com os obsessores, sobre a força que a gente acaba dando aos obsessores pelo nosso medo, pela nossa ansiedade, pelo nosso receio. Então vai ser uma palestra que, ao mesmo tempo que eu vou, obviamente, definir os temas aqui do livro, eu também vou fazer a gente parar para pensar melhor sobre esse tema. Afinal, bora parar para pensar. No final, a gente está vivendo o tempo inteiro em contato com espíritos, correto? E a forma com que nós temos crenças associadas a esses espíritos definem muito sobre como será o processo de relacionamento com eles. Geralmente, lá no centro espírita, pelo menos na minha experiência que eu tive, dos anos que eu frequentava fisicamente antes de me mudar, eu percebia que geralmente as pessoas que apareciam na casa espírita, elas geralmente apareciam por uma necessidade. É aquela história do hospital. A gente só vai no hospital quando a gente está doente, a gente só vai lá quando a gente precisa de ajuda. E geralmente as pessoas que eu vi chegando lá no centro espírita, aleatoriamente numa noite para assistir a palestra e tudo mais, eram geralmente pessoas que estavam passando por algum tipo de problema espiritual, que estavam buscando algum tipo de resposta espiritual e que ia ao local por indicação de alguém para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Lembro de casos de pessoas que disseram que estavam tendo sonhos estranhos repetitivos e queriam uma resposta sobre qual o motivo do sonho. Lembro de gente que estava vendo espírito dentro de casa e apareceu lá pedindo conselho do que fazer. Gente que estava começando a ouvir espíritos e também queria alguma orientação. Pessoas que às vezes em festas e de família bebiam e incorporavam nada e resolveram querer começar a entender o que poderia ser feito para tratar dessa mediunidade e entre outros inúmeros motivos. E uma das coisas que eu mais percebi nessa experiência era o fato da relação com que essas pessoas que nunca tiveram contato com o espiritismo, que nunca trabalharam nessa parte espiritual, tinham com os espíritos. Geralmente uma relação pautada no medo. E era um medo muito grande, era um medo absurdo, era um medo da pessoa chegar no centro espírita, ficar parecendo que tava grudada na cadeira e ficar com medo de qualquer mínima zoada. Eu lembro que uma vez um livro caiu, a pessoa deu um pulo da cadeira como se o capiroto tivesse aparecido ali para ela. A gente deu bastante risada porque foi simplesmente um livro que caiu da estante. Mas ela depois falou que ela ficou morrendo de medo, que ela achou que alguém tinha incorporado, que algum espírito tinha derrubado o livro. E era simplesmente a gravidade. E por que eu estou explicando sobre essa relação do medo com o lado espiritual e do medo com a relação é, com esse outro plano? Porque se a gente parar para pensar, nós fomos ensinados a ter este medo. Vou repetir. Nós fomos ensinados a ter este medo. E tudo que eu venho fazendo nessas últimas palestras aqui é ensinando a vocês desconstruírem este medo. Eu falei o que é o céu, eu falei o que é o inferno, eu falei o que é o purgatório, eu expliquei o que é demônio, eu expliquei o que é anjo, enfim. Eu fiz todo um contexto para a gente agora chegar nesse nível de percepção. Por que a gente tem tanto medo de espírito? Por que a gente tem tanto medo do demônio, do diabo e de outros nomes como este?
Eu lembro de uma vez que eu estava lá em casa em Nazaré e o meu sobrinho pequeno ele tinha muito medo do escuro. E toda vez que ele queria alguma coisa na cozinha, sei lá, beber água, isso ele pequeno, tipo criança mesmo, ele tinha muito medo do escuro. E aí eu ficava, tipo, me perguntando por que ele tem tanto medo do escuro. É só a cozinha daqui de casa, só tá a luz apagada, por que ele tá com tanto medo? E aí um dia eu tava na sala, ele me pediu água, eu falei, peraí que eu vou com você. E ele resolveu tentar ir sozinho. Só que no dia ele tava muito mal criado, ele tava fazendo zoada, etc, etc. E uma das pessoas da família falou, cuidado, viu, pode ter um bicho lá na cozinha, pra assustar ele. E ele tava já no meio do corredor, quase chegando na cozinha, ele voltou correndo, gritando, chorando de medo. E aí naquele instante eu percebi, rapaz, esse medo não nasceu sozinho. Alguém colocou este medo nele. Por quê? Ele nem sabe o que é esse bicho. Ele nem tem noção que realmente não tem como ter um bicho na cozinha. Ele nem sabe do que ele tem medo, mas como alguém instigou na cabeça dele a ideia de medo, ele passou a ter o medo. Eu lembro que meses depois aconteceu outro fato. é, o tempo passou e outra criança foi ficar lá em casa. Era uma prima minha, distante também, pequena, tava lá com a mãe, com as tia, que é minha mãe, etc. Só que essa criança pequena, essa menininha pequena, ela andou a casa inteira. Tipo, tava escuro, tinha luz apagada, ela entrava no quarto, andava em tudo. Ela ia pra cozinha, que era o maior alvo de medo do meu sobrinho na época. Ela ia e andava a cozinha inteira no meio do escuro sem qualquer receio. E aí eu parei e percebi, rapaz, ela faz isso daqui porque não foi ensinado a ela ter medo do escuro. Ela não tem como temer o escuro porque ninguém colocou na cabeça dela a ideia de que deve se temer algo que esteja lá. E olhando a forma com que ela andava ali, eu parei e pensei, rapaz, olha como uma criação, olha como uma forma com que ensinaram a alguém sobre algo interfere muito em como essa pessoa vai absorver o mundo. Ela era independente, tecnicamente falando. Ela não precisava de mim. Ela não precisava que eu fosse à cozinha ligar a luz para ela poder estar no local. Porque ela sozinha ia e andava, não importando estar no escuro. E se ela tivesse altura, provavelmente ela ligaria sozinha a lâmpada sem a menor cerimônia. Eu acho que vocês estão entendendo que aqui eu não estou falando só sobre uma situação de crianças com medo do escuro, obviamente. Eu estou falando sobre a vida em vários contextos. Quantas coisas na vida nós não deixamos de fazer por causa de medos? Quantas coisas na vida a gente não deixa de agir porque alguém disse, ó, oh, vai dar errado. Ah, nem tente. E várias outras coisas que acabam nos fazendo perceber sobre. É que chegou o vizinho aqui do lado e ele tá fazendo essa zoada. Se tiver saindo aí no microfone, é uma criancinha que mora aqui do lado. Sim, continuando. Então, de novo, eu não tô falando aqui sobre só uma situação infantil. Eu tô falando aqui sobre a vida no sentido geral. De novo, quantas vezes a gente não deixa de fazer várias coisas e a gente não passa a temer vários momentos e várias situações simplesmente por uma ideia de terror que colocaram na nossa mente? Troque a ideia da cozinha, troque a ideia de um cômodo pela ideia de outro fator que seja. Seu medo de, sei lá, falar em público. Provavelmente você pode ter um medo de falar em público porque em algum momento te colocaram na cabeça a ideia de como seria vergonhoso se você falasse algo errado na frente desse público e de como você seria atacado por isto. Provavelmente algum dia lá na sua infância, tava o coleguinha apresentando um trabalho na frente da sala, ele falou alguma coisa errada e todo mundo riu. E a partir deste momento, ele passou a ter medo de falar na frente das pessoas, com receio da consequência social que viria disto. Então, toda vez que você sentir um medo na vida, toda vez que você sentir uma trava na vida, pare para refletir qual a origem dessa tal trava. Pare para refletir qual a origem desse tal receio.
para você perceber o que está te escravizando, o que está te tolhendo, o que está te impedindo de usar todo o seu potencial espiritual, energético, de capacidade, de estima, enfim, o que seja. E por que eu estou dando todo esse preâmbulo? Porque a ideia de demônio, a ideia de diabo, a ideia de inferno foram ideias que nos foram ensinadas, foram ideias que foram postas na nossa mente como verdades absolutas, verdades estas que nos escravizam através do medo. Quantas pessoas não deixam de cometer erros pelo medo do inferno, pelo medo do julgamento de Deus, pelo medo das consequências que virão daquilo que for feito, pelo medo de ir para lá para o inferno ser torturado pelo capeta, como dizem. Quantas coisas você não deixa de fazer pelo receio dessa ideia chamada demônio, dessa ideia chamada diabo e dessa ideia chamada inferno? E voltando para a realidade de lá do centro espírita, eu percebia que o pessoal lá da casa, quando chegava essa pessoa com receio, uma das coisas que a gente mais passava para essa pessoa que estava nova no local era a percepção do seguinte: olhe, tudo bem, a gente entende você, você tá com medo do espírito, você tá com medo desse obsessor, você tá em casa sozinha, você vê um vulto, tudo bem, a gente entende você estar com receio e tal, mas pare para pensar. Da mesma forma que existem espíritos ruins e pessoas ruins na vida, também existem espíritos bons e pessoas boas na vida. E boa parte do trabalho que a gente fazia com a pessoa era elevar a autoconfiança dela e a autoestima dela em relação ao poder exercido pelos espíritos também protetores dela na situação, de como ela sim estava sendo acolhida pela casa que nós frequentamos e que os espíritos que também nos protegem e trabalham na casa ajudariam ela também. Então, boa parte do processo de estudar o espiritismo é um processo de ensinar as pessoas a pararem de temer os espíritos. Ensinar as pessoas a perceberem que espíritos e se relacionar com espíritos é algo extremamente normal e tranquilo se você trabalhar bem a sua autoconfiança espiritual. E o que esse texto aqui vai falar e demonstrar é muito disso. De como essa visão católica do demônio como sendo algo horrível, que você tem que ter medo, acaba instigando a nossa mente a viver cheio de medo de possíveis espíritos atrasados. Porque se a pessoa segue uma visão dessa e vê um espírito atrasado em casa, ela vai achar que é o diabo, ela vai achar que é um demônio, ela vai achar uma coisa horrorizante. E como eu já falei aqui para vocês, os obsessores eles gostam de pegar esses arquétipos, essas imagens, para poder nos causar medo. Se o seu obsessor aparecesse na sua casa vestido como um anjinho, talvez você não tivesse medo dele. Mas é óbvio que como ele quer lhe assustar e como ele tem raiva de você, ele vai colocar chifre, ele vai colocar casco, ele vai aparecer como um bicho com pelo gigante para lhe horrorizar, para lhe dar medo. Mas é exatamente trabalhando a sua confiança, a sua fé nos seus guias e tendo uma relação contínua com eles que você vai perceber que não tem por que você ter medo, não tem por que você ter receio, porque você não está sozinho e desamparado. Tanto que outra das coisas que a gente trabalha muito aqui no kardecismo é essa ideia de que, sim, você tem um anjo guardião, você tem um espírito protetor, sim, ele está com você, sim, ele é muito evoluído e ele tem plenas capacidades para lhe proteger de qualquer coisa. Sim, você precisa aumentar o seu laço com esse anjo porque você tem algo chamado livre-arbítrio. Então, se você, através do seu livre-arbítrio, exerce a sua fé, fazendo suas orações, pedindo proteção, pedindo auxílio, você está dizendo: eu quero ser bom, eu quero evoluir, eu quero me tornar melhor. E assim você estará definindo energeticamente que você quer usar o seu livre-arbítrio dessa forma. Porque nós, sem percebermos, o tempo inteiro estamos escolhendo o nosso livre-arbítrio. A gente sabe que alguns comportamentos, segundo os estudos aqui, podem atrair ou repelir espíritos atrasados ou atrair e repelir espíritos evoluídos. Se eu sou uma pessoa que estuda o kardecismo, que oro,
que faço boas ações, que tenho bons pensamentos e boas atitudes, obviamente eu vou acabar atraindo espíritos bons para o meu redor. Mas se eu tenho pensamentos ruins, se eu tenho comportamentos mentirosos, egoístas, se eu tenho comportamentos ruins, eu vou atrair espírito atrasado. Então a gente o tempo inteiro está definindo, sem nem perceber pelo nosso livre-arbítrio, através de pequenas escolhas e pensamentos, que tipo de espírito vai estar ao nosso redor. Então é muito interessante a gente parar para refletir que, na maioria das vezes, o maior demônio que você pode enfrentar e encontrar na sua vida é você mesmo. Porque, através dos seus pensamentos, das suas atitudes e dos seus comportamentos, você vai atrair espíritos atrasados e obsessores para você ou repelir eles. Então, o maior obstáculo para você é você mesmo. Então, de novo, hoje a gente vai ler um texto que vai falar sobre como o espiritismo entende os demônios. Então eu quero que vocês prestem muita atenção, porque hoje vocês têm que fazer um processo de desconstrução da mente de vocês. Tudo que vocês antes levavam como verdade absoluta do que é um demônio, do que é um obsessor, do que é um espírito atrasado, hoje vocês terão de observar e refletir com essa nova ótica, com base em tudo que a gente vem estudando em todas essas últimas palestras. Então bora lá para a gente conseguir refletir melhor isso. Os demônios segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo, nem anjos, nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Segundo o Espiritismo, nem anjo, nem demônio, entre aspas, existe. Não existe nem anjo nem demônio como foi criado e como foi falado e ensinado a gente que anjos e demônios são. Porque já defini, segundo a visão católica, nas últimas palestras que eu fiz, um anjo seria um espírito que Deus criou e já nasceu perfeito e que nunca teve nenhuma mácula e nunca teve nenhuma falha espiritual. Então, segundo essa ideia e esse conceito de anjo, para o espiritismo, anjo não existe. E aí continua, demônio. Para o conceito católico, demônios eram anjos que se corromperam e que passaram a ser egoístas e cometer falhas por inveja, e estes anjos, que eram evoluídos e perfeitos, se corromperam, se tornaram imperfeitos e decaíram, se tornando espíritos muito atrasados que eternamente estarão fazendo mal e que nunca deixarão de ser maléficos. Segundo o Espiritismo, esse conceito de demônio também não existe. O que é que o Espiritismo acredita? Que todos os espíritos, eles nascem no mesmo grau de evolução. Todos nascem no mesmo grau de evolução, ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter sabedoria, não ter conhecimento. Eles nascem, entre aspas, como uma folha em branco. E com os processos contínuos de reencarnação, evolução, dedicação, aprendizado, trocas de influências e conhecimentos, eles vão evoluindo. Lembram? Lá no livro O Livro dos Espíritos, a gente estuda sobre o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal, que é o nosso, e aí depois tem um reino angélico, e dizem que tem outros reinos depois até do angélico. O reino, sei lá, das deidades, que seriam dos deuses, e reinos até acima dos deuses. Quem diria, quem imaginará o que é. Então, esses espíritos, eles vão evoluindo aos poucos. E eles vão ascendendo, crescendo na escala de evolução. E sim, em algum momento, esse espírito que nasceu imperfeito, de tanto se lapidar, se torna perfeito e se torna um espírito puro. Então, o nome que o kardecismo dá é espírito puro, ou espírito evoluído. Mas, como é muito comum a gente já ter a associação de que um espírito puro e perfeito é um anjo, o kardecismo também chama esse espírito que se tornou perfeito de anjo da guarda e de anjo guardião, anjo protetor e por aí vai. Mas, segundo a ideia original da palavra anjo,
Não é isso que seria um anjo. E, de novo, segundo a ideia de demônio, para o kardecismo não existe mesmo demônio. De forma alguma. Demônio, diabo, capeta, nada disso existe. O que existem são espíritos que também nasceram ignorantes, que também nasceram como uma folha em branco, mas que temporariamente estão cometendo erros, que temporariamente estão orgulhosos, vaidosos, etc. E que por isso, temporariamente, eles estão num caminho de erros, num caminho de atraso. E para o kardecismo, como não existe a palavra demônio, capeta, capiroto, satanás, blá blá blá, existem os espíritos obsessores. Por que obsessor? Porque a palavra obsessor vem da origem da palavra obsessão. E uma obsessão nada mais é do que um apego muito grande por algo. Vamos dizer que você é alcoólatra. Você está obsessivo pela bebida, pelo prazer e pela sensação que a bebida lhe traz. Vamos dizer que você é obeso. Você está obsessivo pelo ato de comer demais de forma descontrolada. Vamos dizer que você é um espírito que tem muito ódio de alguém porque essa pessoa te fez mal no passado espiritual dela. Então você é um espírito obsessor porque você está obsessivo pela vingança que você quer cometer contra fulano. Então, para o kardecismo existem espíritos obsessores, espíritos obsessivos por algum tipo de ego, por algum tipo de orgulho, por algum tipo de atitude que faz eles ficarem estacionados no processo de evolução. De novo, a palavra é estacionado, porque, segundo a visão espiritual, a evolução é como se fosse subir uma escada. Tem o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau. Quando você se torna um espírito obsessor, você acaba se tornando um espírito obsessivo por algo de um desses degraus. Vamos dizer que é o segundo degrau. Então, como você está obsessivo por um prazer material, por um tipo de chaga, por algum tipo de vício, sei lá, o vício da vingança, te prende no segundo degrau. No caso aqui, estou só fazendo analogia mesmo. Então, você, por estar obsessivo na vingança, você não aprende aquilo que aquele degrau tem a lhe oferecer, porque só conseguirá você passar para o terceiro degrau quando você se libertar da vingança. Então, um espírito obsessor, ele está obsessivamente, por um tempo, estacionado no degrau 2, no degrau 3, no degrau 4, dependendo do tipo de obsessão que ele tem. E quando ele conseguir se perdoar, quando ele conseguir se libertar daquela obsessão e quando ele trabalhar o desapego àquela ideia, ele vai conseguir continuar subindo os degraus. Por que o desapego? Porque vamos dizer que eu tenho raiva de alguém aqui. Então eu estou obsessivo pela minha raiva a fulano. Então eu tenho de me desapegar deste conceito de raiva pela vingança, pelo ódio dele, para que eu consiga me libertar desse sentimento obsessivo e assim eu continue a evoluir. Então, demônio não existe. Satanás, capiroto, seja lá o que você chamar, Lúcifer, não existe, segundo a visão kardecista. O que existem são espíritos que temporariamente estão em estado obsessivo e que poderão ser ajudados, poderão perceber o erro que estão cometendo e poderão evoluir no momento que eles se libertarem desta tal obsessão. Então, percebam como nós, desde pequenos, somos educados pela doutrina católica. Não que o problema do mundo seja o catolicismo. Eu estou explicando que por a gente ter tido uma colonização, uma história de estudo, vivendo dentro de uma religião predominante, que era essa versão católica, a gente tem estes medos. Se você nascesse na Índia, talvez seus medos fossem outros, associados a outras figuras demoníacas de lá. Se você nascesse na China, talvez seu medo seria a outros tipos de espíritos de outras classes com outros nomes para lá. Mas como aqui a nossa criação foi essa, a gente tem um horror, um temor
a achar que todo obsessor é um demônio. E como ele sabe que a gente tem medo disso, porque ele também já foi um humano encarnado e ele provavelmente também tinha medo disso, ele vai querer usar dessa artimanha para lhe assustar, para lhe dominar e para lhe manter sob a vontade, sob o jugo dele. Então, quando você se desfaz da ideia de demônio, se desfaz da ideia de capiroto e blá 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 blá, você começa a se libertar deste temor, porque você percebe que não tem por que ter medo disso. Quando você é alguém que o tempo inteiro está orando, chamando pelo teu anjo guardião ou pelo seu espírito puro, chame como quiser, você está tendo cada vez mais confiança nele. Tanto que eu lembro de muitas dessas pessoas dizendo: Francisco, eu estava lá em casa e eu vi de novo aquele tal espírito aparecer. Mas eu fiz um Pai Nosso, eu fiz uma Ave Maria, e eu vi que aquele espírito sumiu, e eu vi uma luz branca, uma luz poderosa, brilhante na minha casa, e eu me senti segura, e eu me senti protegida. Então, de novo, observe como o fato dela ter trabalhado a nova crença da força espiritual dela, da fé dela nos anjos guardiões, auxiliou ela a se libertar daquela ideia demoníaca que ela nutria tanto medo e que estava escravizando a mente dela. Então, voltando à leitura. Segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Eles não são distintos porque para o kardecismo todo espírito é um espírito. Ele só está temporariamente na polaridade boa ou ruim de acordo com a sua escolha. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só, porque todo espírito nasce como um só, nasce neutro, como a folha em branco, e de acordo com as tendências que são postas nele, ele vai se tornando bom ou mal, ele evolui mais rápido ou mais lento, de acordo com as suas escolhas e o seu livre-arbítrio. E aí continua. Unidos a corpos materiais, estes seres constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Então está falando aqui de nós, seres humanos encarnados, e dos seres extraterrestres encarnados em outros planetas. Uma vez libertos do corpo material, constituem um mundo espiritual ou dos espíritos, que povoam os espaços. Aí seria o que o kardecismo chama de erraticidade, que é o plano espiritual, onde tem os espíritos errantes, os espíritos que estão errando por aí, errando no sentido de buscando por aí conhecimento e desenvolvimento. E ele continua: Deus criou os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição. Perfectível no sentido de que eles podem se lapidar e se tornar perfeitos. E deu-lhes o escopo à perfeição, deu o caminho, deu a forma, deu a liberdade para alcançar a perfeição, com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição. Então, nenhum espírito nasce perfeito. Ele tem que chegar na perfeição pelo mérito dele, pois quis que o obtivéssemos por seu próprio esforço. De novo, bora dizer que vai ter uma corrida. Imagina aí se você simplesmente iniciasse essa corrida e alguém simplesmente te colocasse lá já na chegada e você pegasse o primeiro lugar dessa corrida sem nem ter corrido. E ter que ver alguém que correu, que se dedicou para chegar, ter de ficar no segundo lugar mesmo ela sendo o primeiro. Então, o que é que isso aqui significa? Nós temos de chegar no primeiro lugar, nós temos de chegar na perfeição pelo nosso próprio esforço e dedicação e mérito para estar nesse tal primeiro lugar. Então, Deus não iria fazer ninguém já nascer perfeito. Cada um tem que chegar à perfeição pelo seu próprio mérito. Ele continua. A fim de que também realmente lhe pertencesse o mérito. Desde o momento da sua criação, que os seres progridem, quer encarnados, quer no estado espiritual, atingindo o apogeu, apogeu significa o auge, o ponto mais alto, tornando-se espíritos puros ou anjos, segundo a expressão vulgar de que, a partir do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia na qual um dos elos assinala um grau de progresso. Então, de novo, chegar ao nível de um anjo, de um espírito puro, é um nível que você chega pelo seu mérito, pela sua dedicação e vai evoluindo. E continua.
Do exposto resultado que há espíritos em todos os graus de adiantamento, moral e intelectual, lembrando, aqui a gente vê uma separação entre a ideia da moral e do intelectual. Um espírito evoluído intelectualmente é aquele espírito que tem muito conhecimento científico de como funciona o mundo, de como funcionam as coisas, de química, física, matemática, blá 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 blá. E um espírito evoluído moralmente é aquele espírito que tem uma evolução no sentido de emoção. Ele não tem raiva, ele não tem ódio, ele não tem um orgulho, ele não tem esse tipo de sentimento atrasado. Tem espíritos que estão encarnados aqui que têm muito desenvolvimento intelectual, mas quase nenhum moral, quase nenhum de emoção, quase nenhum de sentido espiritual e mediúnico. E tem muito espírito que nasce aqui com grande evolução moral, espiritual, intuição e sobre seus sentimentos, mas tem pouco conhecimento científico. O dia que nós nos tornarmos puros será o dia que a gente estiver conseguindo integrar perfeitamente esses dois lados dos extremos. Não que sejam extremos tão diferentes assim, é mais uma analogia para a gente entender aqui melhor. Conforme a posição que se acham na imensa escala do progresso. Em todos os graus existe, portanto, ignorância e saber. De novo, ignorância no sentido de não ter conhecimento. E aí continua. Bondade e maldade. Nas classes inferiores, destacam-se os espíritos ainda profundamente propensos ao mal e comprazendo-se com o mal. Comprazer é sentir prazer fazendo mal. A estes pode-se denominar demônios, pois são capazes de todos os malefícios aos ditos atribuídos. Então, está dizendo aqui, a gente chama de demônio, mas eles são espíritos obsessores, espíritos atrasados. Eles não são demônios no sentido lá da Bíblia. O Espiritismo não lhes dá tal nome por se prender ele à ideia de uma criação distinta do gênero humano, como seres da natureza essencialmente perversos, votados ao mal eternamente e incapazes de qualquer progresso para o bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e se tornaram maus por sua desobediência. São anjos colocados primitivamente por Deus no ápice da escala, tendo dela decaído. Segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, obsessores, suscetíveis de regeneração, que ainda podem evoluir, e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se, no caso, voltar até a sua evolução. Os que por apatia, negligência, obstinação ou má vontade persistem em ficar por mais tempo nas classes inferiores, sofrem as consequências dessa atitude. Eu vou repetir aqui, ó. Por apatia, você podia fazer o certo, mas ficou lá apático, não tomou atitude nenhuma. Negligência, você podia ter tomado atitude, mas você ficou negligente. De novo, você não fez o que era necessário. Obstinação, você estava obstinado, obsessivo em fazer alguma coisa que era errada. Ou simplesmente má vontade de fazer o certo, continuam lá, mas em algum momento eles vão buscar o caminho certo e vão se regenerar. Chega-lhes, porém, um dia a fadiga dessa vida penosa e das suas respectivas consequências. Eles comparam a sua situação às dos bons espíritos e compreendem que o seu interesse está no bem, procurando então melhorar-se, mas por ato de espontânea vontade, sem que haja nisso um mínimo de constrangimento. Então aqui está deixando bem claro, diferente da doutrina católica, que acredita que o demônio será demônio eternamente e que ele não será capaz de se regenerar, o kardecismo não acredita que seja um demônio, mas sim um obsessor, um espírito obsessivo em fazer algum tipo de mal, e que ele sim poderá evoluir caso ele deixe de fazer a coisa errada e passe por um processo de, digamos assim, restabelecimento, regeneração, de readaptação à vida evolutiva. E ele continua. Submetidos à lei geral do progresso, em virtude de sua aptidão para o mesmo, não progridem ainda assim contra a vontade.
Deus lhe fornece-lhes todos constantemente os meios, porém, com a faculdade de aceitá-los ou recusá-los. Tem inclusive um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo que fala isso, que sempre houve chances de todo mundo aprender, evoluir e se dedicar, só que sempre as pessoas se recusaram. Desde 3.000, 2.000 antes, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo, já existiam estudiosos, já existiam filósofos, já existiam seres evoluídos ensinando o correto. Platão, Sócrates, Aristóteles, vários outros grandes pensadores já ensinaram há milênios, coisas que até hoje a gente está tentando lapidar na nossa personalidade humana. E o que é que esse texto aqui está querendo dizer nesse instante? Que sempre Deus nos deu meios de encontrar o caminho certo de evolução. Se você nasce no Brasil, vai ter religião, vai ter filosofia, vai ter coisa que vai ensinar o certo. Você não faz se você não quiser. Você nasce na Índia, na China, em todo lugar vai ter algum tipo de religião, filosofia, ensino, sei lá o quê, mas que vai estar ensinando o certo. A questão é que as pessoas não querem buscar isto. Por quê? Porque viver olhando apenas para o mundo físico e para as necessidades financeiras, físicas e materiais deste mundo físico nos gasta tanto tempo, tanta energia, tanta coisa que a gente acaba não tendo tempo para se dedicar ao espiritual. No caso, essa é a desculpa que eles dão para isso. Tanto que eu já falei para vocês em algumas palestras sobre o conceito da pirâmide de Maslow, que fala exatamente sobre as necessidades humanas. E essa pirâmide de Maslow dá a ideia de que quando a gente tem mais seguridade financeira, quando a gente tem uma proteção, uma casa, alimento, uma constância financeira, a gente tende a ter mais tempo para querer estudar e refletir sobre a vida física. E continua. Ninguém é colocado em primeiro lugar por privilégio, mas o primeiro lugar a todos é franqueado à custa dos seus próprios esforços. Então, todo mundo pode se tornar um anjo um dia. Todo mundo pode se tornar um espírito perfeito. Basta se dedicar a este processo de lapidação moral. Os anjos mais elevados conquistaram a sua graduação passando como os demais pela rota comum. Então, se hoje em dia já tem um anjo, já tem um espírito puro, e esse espírito puro me assiste, me guarda, me vela e me orienta, ele também um dia já esteve no mesmo grau de evolução que eu. A diferença é que ele foi criado antes e por isso ele já está lá nesse nível. Assim como eu um dia estarei no nível dele e provavelmente estarei assistindo espíritos que estejam no meu grau evolutivo agora, assim como ele está fazendo comigo, e ele provavelmente vai estar muito mais evoluído do que já está agora. E essa lei divina continua. Porque a gente fica pensando o quê? Geralmente que Deus, há muito tempo atrás, criou tudo e simplesmente desde então ele está descansando, apenas assistindo à criação. Muito pelo contrário, Deus continua ativo, Deus continua cheio de energia, cheio de vida e criando incessantemente. A gente geralmente tem uma ideia de Deus como um velho, sentado num trono, parado, contemplativo, sendo sábio, mas não. Deus é criatividade, Deus está ativo, Deus está cheio de energia, cheio de disposição, alegre, leve, porque lá no plano espiritual não existe cansaço, não existe tempo, não existe deterioração. Deus é criatividade, Deus continua sendo criativo, Deus continua criando mundos, dimensões, espaços, planetas, vias lácteas, universos, galáxias, tudo que vocês imaginarem, Deus continua criando. Então, ainda nascerão muitos espíritos. E nós um dia pareceremos anjos para esses espíritos em relação ao atraso. Assim como os indígenas aqui no Brasil, os povos originários, como querem chamar hoje em dia, eles, quando viram alguns dos portugueses fazendo fogo, tendo espelhos e outras coisas, achavam aquilo fora do comum e não sabiam entender um nível de evolução daquele perante o deles. E muitos confundiram achando que eram até deuses, que eram seres incríveis. Como é que eles conseguiam fazer um raio como um tiro de pistola? Enfim, então é tudo uma questão de percepção. Quem é mais evoluído ou mais atrasado é uma questão de observação nossa.
E como Deus criou de toda a eternidade, segue que de toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes, submetidas à lei do progresso, satisfaz todos os fins da criação. Então aqui está deixando bem claro, Deus é Deus. Ele não precisa de um monte de anjo ajudante para ele conseguir cuidar do universo inteiro. Afinal, ele é Deus. Mas, obviamente, ele deixa nós auxiliarmos para que assim a gente possa aprender a evoluir. Vou dar um exemplo mais nítido. Vamos dizer que você é a mãe, o pai, e você está cozinhando alguma coisa na cozinha com seu filho. Você consegue fazer a janta sozinho. Mas de vez em quando, você deixa seu filho quebrar um ovo, você deixa seu filho botar uma pitada de sal, para que ele sinta que ele faz parte do processo de criação daquela janta. Para que ele sinta que ele também um dia vai poder construir e fazer a janta sozinho. Então Deus, ele não precisa de você, não precisa dos anjos para cuidar, orientar e fazer tudo no universo. Ele sozinho consegue. Mas é importante que ele nos deixe fazer parte da tarefa para a gente aprender. É importante que a gente ensine o certo, que a gente faça o certo, para a gente dar exemplo para os outros. Porque se simplesmente o exemplo de Jesus só bastasse, todo mundo já estava puro. Mas precisou do exemplo de Jesus, dos que começaram a seguir a ele e dos que continuam ensinando e falando sobre ele, para que as pessoas que ainda estão endurecidas busquem o caminho correto e evoluam e progridam. E aí continua o texto. Por fim, a unidade da criação, alinhada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação das espécies diferentes, mais ou menos favorecidas de dotes naturais que seriam outro tanto privilégio. Então, de novo, dá a ideia aí de que o irmão mais velho nasceu antes e, obviamente, ele vai ajudar na criação do irmão pequeno. Mas não é porque o irmão mais velho é mais velho que ele já nasceu velho. Ele também foi um bebê. Só que agora ele já está ajudando na criação do irmãozinho pequeno. Então, meu anjo guardião é como se fosse um irmão mais velho meu, que está ajudando na minha criação. Enquanto Deus faz as coisas da vida dele, o meu anjo guardião me ajuda também cuidando de mim com a supervisão de Deus. Assim como eu, tecnicamente, cuido de outras pessoas. Se um dia tiver filhos, cuidarei de criancinhas. E se um dia me tornar um anjo, espero que sim, ou um espírito me evoluído, ajudarei na criação e no cuidado com meus irmãos menorzinhos. Continuando. A doutrina vulgar sobre a natureza dos anjos e dos demônios e das almas, não admitindo a lei do progresso, mas vendo todavia seres diversos graus, conclui que seriam produtos de outras tantas criações especiais. Então está aqui debatendo que não tem muito sentido já ter nascido anjo, já ter nascido demônio. Que cada um escolhe o seu nível evolutivo e todos nascem no mesmo espaço, no mesmo ponto de partida. E assim foi que chegou a fazer de Deus um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos e a outros impondo a mais rude trabalho. De novo, aquela ideia de como é que Deus fez os anjos já nascendo perfeitos e por que eu tive de nascer humano para ir me evoluindo aos pouquinhos para ter um espaço no céu? Por que os anjos seriam melhores do que eu? Por que eles já nascem perfeitos e eu não? Então não tem sentido. Todo mundo nasce no mesmo ponto e cada um vai evoluindo. Não admira que por muito tempo os homens achassem justificação para tais preferências quanto eles próprios delas usavam em relação aos filhos, estabelecendo direitos ao primogênito e a outros privilégios de nascimento. O primogênito é o primeiro filho, então está falando aqui que, da mesma forma que na terra, tentaram dizer que era assim no céu, que o primogênito, que o anjo que tinha sido feito antes, teria mais direitos do que nós que nascemos depois, mas não é bem assim. Aí continua. Podiam tais homens acreditar que andavam mais errados do que Deus? Então, de novo, Deus não é besta nem bobo, ele nem erra como a gente acredita. E ele continua. Hoje, porém, alargou-se o círculo das ideias. O homem vê mais claro e tem noção mais precisa da justiça.
desejando-a para si e nem sempre encontrando na terra. Ele quer pelo menos encontrá-la mais perfeita no céu. E aqui está porque ele repugna a razão, toda e qualquer doutrina na qual não respondesse à justiça divina, da plenitude integral da sua pureza. Então, o que é que essa conclusão aqui dá a entender? De que o kardecismo ele não veio para dizer que o catolicismo está errado. Ele não veio para dizer que não existe anjo, que tá tudo errado no catolicismo. Ele veio para dar mais lógica, mais corpo e um sentido mais inteligível, mais capaz da gente ver lógica para tudo o que foi ensinado. Porque se a gente parar para pensar aqui, continuou a existir anjo. A forma que mudou aqui é a forma com que a gente interpreta esses tais anjos. Continua a existir, entre muitas aspas, os demônios. Só que agora a gente entende que ele é um obsessor e que ele não vai ficar eternamente no mal. Então, basicamente, o que o kardecismo fez foi uma atualização 2.0 Premium Pro Max para o catolicismo. O kardecismo ele não veio para poder dizer que está tudo errado, que tem que mudar. Ele veio para ensinar que tem como entender Deus, os anjos, os espíritos de uma forma muito mais lógica e muito mais justa. Então, assim, hoje, realmente, a gente agora que leu esse texto, encerra esses estudos sobre a percepção de anjos, demônios e também do que seria Deus, do que seria purgatório e tudo isso que a gente já vem trabalhando há várias semanas. Eu espero que vocês realmente tenham entendido, eu espero que a mente de vocês sobre o assunto realmente tenha mudado e que vocês realmente possam ter agregado à consciência de vocês essa nova percepção de mundo, essa nova percepção de graus evolutivos e que vocês possam ajudar outras pessoas a refletir e perder estes tais medos. Porque enquanto a gente é escravo do medo, a gente deixa de desfrutar toda uma realidade, todo um mundo além do que a gente vive. E eu espero de verdade que vocês consigam transpor essas crenças e essas barreiras limitantes do medo para que vocês conheçam, compreendam e percebam que realmente o sucesso é a única possibilidade.